E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu tô começando agora um novo vídeo no canal com relação aí às questões para a prova da especialista. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica conosco aqui no canal. Eu vou começar essa nova resolução de questões de gramática das provas anteriores da especialista. E é claro, é só um compêndio das melhores resoluções. Por quê? Porque eu estou fazendo uma mentoria. E caso você tenha interesse, tem um link aí embaixo onde você pode se inscrever para que eu entre em contato contigo e você também faça parte dessa família da mentoria do professor Evandro. E é claro, né? Se esse assunto contribui de alguma maneira para você, então vamos lá. Coloca aquele joinha maroto aí, inscreva-se no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. Sejam muito bem-vindos e vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, forte abraço, Deus abençoe e vamos nos preparar porque o concurso está chegando aí. Estão aí, ó, PO e PS, pelotão de obra e pronto-socorro. E agora? Eu quero saber onde eu tenho predicativo do objeto e onde eu tenho predicativo do sujeito. Vai lá, vocês agora. Eu vou além, tá? Eu vou além. Para você classificar como predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, me responda também qual tipo de predicado cada oração dessa tem. Predicado. Qual tipo de predicado cada oração dessa aí tem, tá bom? A questão te pede predicativo, mas eu tô te perguntando também qual tipo de predicado. Aí pegou no calinho, senhor. Bom. Vamos lá, pô. Nominal? Essa é a ideia. Tá, vamos lá. Por conta do verbo de ligação. Então vamos lá. Primeiramente, qual alternativa vocês marcariam? Aí depois a gente analisa os predicados. Vamos lá. Qual alternativa vocês marcariam? Bravo. Bravo, ok? Então, a finalização da pintura resultou magnífica. Então, quem é que resultou magnífico? Resposta. A finalização da pintura. Isso, exato. Pode participar, tá, moçada? E não é só um monólogo, não. Então, a finalização da pintura é meu sujeito, mas ela resultou. Então, aqui eu tenho um verbo indicativo de ação, ok? Se eu tenho um verbo indicativo de ação, mas será que ele está encarado como um verbo indicativo de ação? Porque o que resulta? Resulta? Ou resulta alguma coisa? Resulta aí, né? Não é? Eu posso, por exemplo, a imprudência dela resultou um acidente, tá vendo? Ok? Mas ele estaria sendo usado como transitivo, né? Isso, que não é o caso aqui. Ah, é exato, isso. Tá? Que não é o caso. É isso que eu quero que vocês observem. Então, a Maísa disse muito bem. Aqui, ele tá com ideia de verbo de ligação, tá? Não tá nem com ideia de ação, resultou. Eu não posso resultar nada. Então, o verbo intransitivo, ele não é. E o transitivo, para ser transitivo, teria que ter um resultado, né? Você teria que mostrar o objeto aí. Não tem. Então, aqui ele tá funcionando como um verbo de ligação. Simples assim. Então, sim, é um predicativo do sujeito e sim, seria um predicado nominal, o primeiro. Tá bom? E o segundo? O predicado verbal? Não, verbo nominal, né? Isso, verbo nominal, né? Como vocês bem analisaram, irreconhecível, tá vendo? Ó? Irreconhecível tá relacionado a esse cara aqui, ó, tá bom? Irreconhecível tá relacionado àquele camaradinho ali. Então, ele é um qualificador do objeto, por isso que você o chamou de predicativo do objeto. Mas para você ter um predicativo do objeto, primeiramente você tem que ter um objeto. E para você ter um objeto, você tem que ter um verbo que indica ação. Então, você já tem o predicado verbal. Lembra dessa frase? Eu tô vendo um verbo que indica ação. Então, qual é a frase? Eu já tenho predicado verbal, que agora acabei de achar o núcleo nominal. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Que tipo de POD é esse aí? Esse é o transobjetivo. É verbo transitivo direto, mais objeto direto, mais predicativo do objeto direto. Esse é o famoso verbo transobjetivo, que vai gerar para você PVN com verbo transitivo direto, mais objeto direto, mais predicativo do objeto. Então, um predicado verbo nominal, ok? Evandro. Oi. Na segunda aí, o sujeito é a doença? Isso, a doença. E quem é que o deixou irreconhecível? A doença. A doença deixou quem? Ele. Mas esse o eu não entendi por que é objeto. Ué, filho, acabei de te explicar. Deixou quem? Ele. Mas eu posso dizer ele? Eu posso usar o ele como objeto direto? Não, né? Tá. Então eu tenho que usar o pronome oblíquo átono correspondente. Quem é o pronome oblíquo átono correspondente à terceira pessoa? É o a e lhe. O verbo é transitivo direto, não posso usar o lhe. E aqui, ele, né? A oração está me dizendo que o elemento que representa o objeto é do gênero masculino, porque ele usou o. Então por isso que eu usei naturalmente o ele aqui. Beleza, Tá entendi. bom? Tá bom. E... Eu não entendi o porquê de ser nominal. Pra mim era só verbal. Qual? A doença mesmo, essa segunda frase. Então, porque eu tenho aqui, Bilardi, ó, eu tenho, lembra das estruturas que nós chamamos de PVN? PVN. Cadê o verbo de ligação? Tornou-se, tá implícito, né? Ok?
Não tá ok, não. Porque então vamos de outro aqui, ó. Vamos lá. Primeiramente, ó. Quais são os tipos de PVN que eu posso ter? Eu posso ter PVN com verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Lembra disso? Eu posso ter PVN com verbo transitivo direto mais objeto direto mais predicativo do sujeito. E eu posso ter PVN com verbo transitivo direto mais objeto direto mais o famoso POD. Agora vamos lá, Bilard. Você lembra qual foi a dica que eu te dei para achar predicativo do objeto? Lembra? Não. Era perguntar o que depois do objeto. E quando você fizer essa pergunta, o que depois do objeto, achar uma qualidade, essa qualidade é teu predicativo do objeto. Vamos lá? Quem é que o deixou irreconhecível? A doença, sujeito. Sujeito. A doença deixou quem? O. Ele, que é o o, tá bom? Só pra gente entender. Deixou ele. Ele, o menino, deixou ele, o fulano. Mas deixou o fulano o quê? Irreconhecível. Opa, você fez a pergunta o quê depois de um objeto e achou como resposta um adjetivo. Isso é predicativo do objeto. E se é predicativo do objeto, o verbo de ligação está implícito ali. A doença deixou João irreconhecível. Deixou João e João tornou-se irreconhecível. Tá vendo? Mas, por exemplo, se eu não tivesse a palavra reconhecível, a doença deixou essa frase está correta? Está completa? Isso, deixou João. Isso aí. Ela o abandonou. Ela o abandonou. Ah, entendi, tá entendi. Eu entendi. E se eu tirasse o irreconhecível, a ideia que você está passando é que ele não está mais doente. Ah, entendi. Ok? Mas nesse caso, eu não estou te dando uma circunstância. Irreconhecível é nítido que não é, né? Advérbio. E sim uma qualidade. Por quê? Porque em um primeiro momento você poderia pensar assim, quem é que o deixou irreconhecível? A doença. A doença deixou quem? João. Deixou João como? Se você fizer essa pergunta, deixou João como? Você está querendo achar advérbio. Sim. E ali não cabe a pergunta como. E sim a pergunta o que depois do objeto. E toda vez que eu fizer a pergunta o que depois do objeto e para esta pergunta eu achar uma qualidade, esse cara é predicativo do objeto, tá bom? Beleza. E aí a gente cai naquela última estrutura lá, ó, o PVN com VTD mais OD mais POD. Aí é predicado verbo nominal, tá bom? Beleza. As duas mulheres entraram, ó, elas entraram, acabou. Quem entra, entra. Verbo intransitivo. Mas estavam sérias. Tá vendo que o sérias está falando lá das duas mulheres? Opa, eu tenho outro PVN aqui. Qual PVN eu tenho aqui? Olha a estrutura. VI mais PS. Lembra a brincadeira? Verbo idiota mais pronto-socorro. Beleza? Ou seja, eu tenho um predicado verbo nominal formado com verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. PVN também. E achavam-no um gênio. Vai lá, Bilard. Faz agora o mesmo raciocínio para essa última aí. Peraí, deixa eu pensar. Mano, esse predicativo do sujeito aí é... O que é? Como assim? O que é? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é um adjetivo que não está imediatamente ligado ao núcleo do sujeito e sim depois do verbo. Então eu tenho que fazer a qualidade falar do núcleo do sujeito através de um verbo de ligação. Isso é predicativo do sujeito. Esse sérias aí... São as mulheres, né? As mulheres, né? São mulheres sérias? E mulher não é núcleo do sujeito? Então a qualidade está atrelada ao núcleo do sujeito, mas não está lá no núcleo do sujeito, ela está depois do verbo, não está? Tem a qualidade. Então, é qualidade, sérias é qualidade. Ok. Tá bom? Não, é sempre qualidade. Qualidade, característica, tá? Uhum. Ok? É um adjetivo na sua essência. Sim. Tá bom? Aí seria o transobjetivo? É o transobjetivo. Mas como é que você chegou a essa terrível conclusão? Cadê o sujeito dessa frase? Indeterminado. Qual o caso? Terceira do plural sem café expresso. Terceira do plural sem café expresso. Mas quem acha alguém. Algo. Ok? Não é assim? Achavam, Sim. só que achavam quem? Tá vendo? Achavam quem? Achavam ele. Novamente é o ele, só que aqui seria o o, né? Aqui Sim. seria o o. Só que como o verbo tem o quê? Sinal de, né? Nasal, né? Isso, aí o o vira no, tá bom? Mas aí esse o é o objeto direto. E agora você vai fazer a pergunta depois dele. Faz a pergunta. Achavam ele o quê? Gênio. Um gênio. Isso não é uma característica? Tá vendo? Então, seja lá quem for, achavam João. João era um gênio, tá vendo? Então o verbo de ligação tá implícito ali. Só que é muito mais fácil você fazer a tal da pergunta depois do objeto direto e achar como resposta uma característica, uma qualidade. Aí esse cara vai ser o POD. E aí eu vou ter verbo transitivo direto mais objeto direto mais POD. Aí não tem enrosco, predicado verbo nominal. Todo mundo entendeu isso aí? Beleza, moçada? Uma revisãozaça de período simples, classificação de predicado, hein? Porque a especialista se amarra nesse tal de predicado, hein? Aqui ela pegou o predicativo, mas vira e mexe, ela pergunta, que tipo de predicado você tem aí? E aí, acho que ficou claro aí pra vocês, né?
toda essa mentoria, se você quiser fazer parte dela, tem um link aí embaixo. Coloque seu cadastro aí que eu posso entrar em contato com você e você fazer parte aí dessa família da mentoria do professor Evandro. Moçada, tranquilidade? Outra coisa, se você acha que de alguma maneira esse vídeo colaborou com você ou essa aula colaborou com você em algum aspecto, então compartilhe isso aí nas suas redes sociais, inscreva-se, tá bom? Ative o sininho aí para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. E se você acha que valeu demais, coloca um valeu aí pra gente que isso só vai fortalecer o canal, beleza, moçada? Forte abraço e até a próxima mentoria, se Deus quiser.